Aleluia, glória a Deus. A paz seja contigo em nome de Jesus Cristo, pois o Evangelho será pregado. É um privilégio anunciar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 16: porque não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser, e se fará então mananciais de água viva que jorram para todo sempre. De sorte que a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra de Deus. A verdadeira fé vem por ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. É um privilégio pregar esta palavra, este Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Nessa noite eu quero ler a Escritura de Atos capítulo 17, que está escrito a partir do versículo 16. Então, enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam, e alguns dos filósofos epicureus, estoicos, contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que este é um pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus Cristo e a ressurreição. Paulo percebeu, enquanto estava na cidade de Atenas, uma grande idolatria entre o povo, e o povo se espantava com a mensagem que ouvia, acreditando que estava sendo pregada uma mensagem de um Deus estranho. Mas porém, o Deus que criou os céus e a terra é o mesmo que está sendo anunciado nessa noite, é o mesmo que foi anunciado no passado, é o mesmo Deus que estava sendo pregado em Atenas, é o que está sendo pregado nessa noite, e que para muitas pessoas até ainda nesse momento parece ser um Deus estranho, porque muitas pessoas não conhecem a Deus. Deus ainda parece ser uma pessoa estranha para muitas pessoas, pelo fato de não conhecer, pelo fato de não terem comunhão com Ele. Mas porém, o que faz Deus se tornar estranho para uma pessoa é o pecado, que faz separação entre homem e Deus. Quanto mais distante o homem está da pessoa de Deus, menos ele conhece Deus. Quanto mais as pessoas se voltam para o pecado, menos elas conhecem a Deus, e mais distantes estão de Deus. Isaías vai falar no capítulo 59 que certamente o que faz separação entre homem e Deus são os seus pecados, e os seus pecados separam ao ponto de não serem ouvidos por Deus. Nós temos um inimigo número 1 de Deus, chama-se o pecado. Sim, o diabo não é o inimigo de Deus, é nosso adversário. O inimigo de Deus é o pecado, ao ponto de fazer separação entre o homem e Deus, para que ele não possa ser ouvido por Deus. E assim, quão distantes estão muitas pessoas da presença de Deus. Muitas pessoas ainda têm vivido diante do Senhor como se o não conhecessem, como se nunca tivessem ouvido falar da sua palavra, como se nunca tivesse sido apresentado esse Deus Todo-Poderoso. E assim a Bíblia fala que então Paulo estava na cidade de Atenas. O que era a cidade de Atenas? Era uma cidade entregue à idolatria. Assim a Bíblia fala que o espírito dele se comoveu, vendo o povo entregue a tão grande idolatria. Se o homem consegue em seu coração sentir angústia, se entristecer ao ver o povo entregue à idolatria tão distante de Deus, imagine Deus.
Imagina Deus vendo o povo tão entregue aos seus pecados. Imagina como Deus, Ele olha para este mundo entregue às suas idolatrias, este mundo entregue às suas bebedices e feitiçarias, o mundo entregue às suas imoralidades, seus relacionamentos infames. A Bíblia fala que Paulo estava com seu coração angustiado por ver aquela cidade daquela forma entregue à idolatria. Ele se comovia em si mesmo. Aquele que está em Jesus Cristo, ele se comove de tal forma ao ponto de querer alertar, anunciar, mas porém para uma geração como a qual estamos vivendo, isso é apenas uma forma de julgar. Mas porém, estas palavras nesta noite estão sendo anunciadas como uma forma de alerta, como uma forma de aviso, para despertar aqueles que estão distantes de Cristo, para despertar aqueles que estão adormecidos pelo sono da indolência, o sono do pecado, que cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. A luz do Evangelho, ela ilumina os caminhos. Mas quando o homem está com seu coração endurecido para Deus, ele não compreende as palavras de Deus e para ele parece ser loucura. A Bíblia fala que aqueles que são os homens naturais não compreendem as coisas de Deus, e para eles parecem ser loucura. Essas palavras que anuncio nessa noite, para muitas pessoas ainda parecem ser loucura, mas ela é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Este Deus que eu anuncio, talvez muitas pessoas que estão passando por este lugar ouviram falar por muitas vezes dele. O Deus da Bíblia, ele até hoje está chamando o homem para um relacionamento mais próximo, mas até hoje muitas pessoas ainda não conhecem. A maioria das pessoas já ouviram falar de Deus em algum momento da sua vida, alguma coisa sobre Deus já ouviram, mas a grande questão é que muitas pessoas ainda não conhecem. Muitas pessoas não conhecem a Deus. Eu não estou dizendo de não ouvirem falar de Deus. Eu não estou dizendo de não ter ouvido falar da palavra de Deus. Não é isso. Muitas pessoas, de fato, não conhecem a Deus por não obedecerem às suas palavras. Aleluia! E assim está escrito na carta de João: aquele que diz eu conheço e não guarda as suas palavras é mentiroso. Ou seja, quem conhece Deus é aquele que guarda as palavras de Deus. Quem conhece Deus obedece às palavras de Deus. Quem conhece Deus torna os seus caminhos para Deus. Quem conhece Deus observa as palavras de Deus e pratica as palavras de Deus. Mas infelizmente muitos não conhecem a Deus. E essa escritura ela prova que muitas pessoas têm ouvido falar de Deus, mas não conhecem a Deus. E é por isso que muitas pessoas têm uma imagem de escultura na sua casa. É por isso que muitas pessoas se submetem a artifícios de feitiçaria, porque não conhecem a Deus. Se conhecessem a Deus, certamente não acenderiam velas para umas imagens de escultura, para mortos, não estariam atrás de acender velas para os mortos, mas certamente andariam com a luz da palavra, a luz do Evangelho, que é lâmpada para os pés, é luz para os caminhos daqueles que confiam no Senhor. Essa é a palavra de Deus. Aquele que caminha na luz não precisa de vela, porque Cristo é a luz. A palavra de Deus ela é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Por isso que nós certamente devemos voltar para a luz, a qual é Cristo, e lançar fora todo engano, toda idolatria, toda feitiçaria, todo artifício de Satanás. Lance fora todo artifício das trevas, lance fora todo artifício maligno, em nome do Senhor Jesus Cristo.
essa palavra está sendo pregada, e volte-se para Cristo, conforme o Senhor Deus tem dado a graça, conforme o Senhor Deus tem dado chance, conforme o Senhor Deus tem dado a sua misericórdia. Tornem-se para Deus, arrependam-se. Tornar-se para Deus não significa ter uma religião. Acredite ou não, uma religião não pode te levar para Deus e nem pode te aproximar de Deus, mas porém a Bíblia fala que Jesus Cristo, sim, este é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém pode chegar ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Ou seja, o homem só pode se aproximar de Deus por meio de Cristo. Uma religião não pode te aproximar de Deus, porque ela não é o caminho para Deus, ela não é a verdade para te guiar até a Deus, ela não é a luz, ela não é a direção para o reino de Deus. A religião são formas humanas de tentar chegar até a Deus, de tentar alcançar a salvação, mas é uma forma frustrada de tentar chegar até a Deus, porquanto muitas pessoas estão sendo enganadas por essas formas de chegar até a Deus, que são formas religiosas, mas a única forma de se chegar até a Deus é através de Jesus. Em João 14, versículo 6, Jesus está dizendo isso: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém pode chegar ao Pai se não for através de mim, disse Jesus Cristo. Ou seja, ninguém chega ao Pai se não for levado pelo Filho, se não for levado pelo Cristo vivo. Não podemos chegar até a Deus por meio de artifícios religiosos, como imagem de escultura, como a intercessão da Maria, como a intercessão de São José, de São Pedro. Não podemos chegar até a Deus por meio de intercessões de mortos. Não chegamos até a Deus por penitências ou sacrifícios. Não podemos chegar até a Deus pelas obras humanas. As obras humanas não nos levarão até a Deus e não podem nos aproximar de Deus. A Bíblia fala que é pela graça que nós podemos alcançar a salvação, e é pela fé, por meio da fé, através da graça em Cristo Jesus, que nós podemos alcançar a salvação. Isso não vem das obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Por isso, assim diz a palavra de Deus: torne para Deus, Ele tornará para vós. Torne para o Senhor, e o Senhor Deus tornará para vós. Ou seja, se tornar para Deus é uma forma dele estar tornando para nós, ou seja, uma forma de nós estarmos diante de Deus, de caminharmos com Deus, vivermos na presença de Deus. Infelizmente, muitas pessoas não querem viver na presença de Deus. Elas acreditam que podem encontrar Deus nos cultos, mas na maioria das vezes Deus, Ele está se manifestando em todo momento, batendo a porta do seu coração, batendo a porta para habitar dentro do teu coração. Mas infelizmente o orgulho não deixa, a soberba, a malícia não deixa, a bebedice não deixa, os vícios não permitem Deus habitar dentro do teu coração. Por isso Jesus fala antes: despojai-vos do velho homem, se despojem da idolatria. Deixa a idolatria. Cidade de Goiânia, Deus não divide a sua glória com ídolos e nem dá o seu louvor às imagens de escultura, como diz o Salmo. Deus não dá o seu louvor às imagens de escultura e nem dá a sua honra aos ídolos. Deus não divide a sua glória com os ídolos do futebol e nem dá o seu louvor às imagens de escultura. Deus não dá o seu louvor aos famosos, aos chamados artistas, a qual as pessoas têm idolatrado, e com grande idolatria está neste mundo. Pessoas estão se tornando deuses no coração de muitas pessoas. Artistas famosos estão se tornando como se fossem deuses, são ídolos. Ídolo já é um falso Deus. Nós não devemos ter nenhum ídolo. Cidade de Goiânia, deixe os ídolos, arrependam-se da idolatria. Não troque o Deus vivo por um ídolo. Não troque o Senhor Deus poderoso por um ídolo, mas arrependam-se da idolatria. Deixe toda a idolatria. Torne-se para Deus, porque Deus, em sua misericórdia, Ele pode perdoar e pode salvar. Mas a Bíblia fala: se vós não arrependerdes, certamente perecerão.
A idolatria da cidade de Atenas era igual à idolatria da cidade de Trindade. A idolatria da cidade de Atenas era igual à idolatria da igreja católica lá na Aparecida do Norte. A idolatria de Atenas é igual à idolatria de muitos terreiros de Umbanda, Quimbanda, Candomblé. A idolatria do povo faz separação entre o homem e Deus, faz separação a fim de que não sejam ouvidos por Deus, e Deus quer assim que o homem torne para ele, para ser ouvido, para caminhar na presença de Deus. Necessário é se despojar do velho homem, necessário é arrepender-se, e esta a pregação do Evangelho. Arrependa-se e torne-se para Deus, convertam-se ao Senhor e Ele tornará para vós. Deixe os maus caminhos e torne-se para Deus. Esta é a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem da cruz, que é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para aqueles que estão buscando a salvação, para aqueles que estão em Jesus Cristo. A mensagem da cruz é poderosa, mas para aqueles que perecem em seus maus caminhos, esta mensagem é uma loucura para os que estão perecendo. É o poder de Deus para aqueles que estão buscando a salvação em Jesus Cristo. E Jesus Cristo anuncia o arrependimento dos pecados. Deixe o homem os seus maus caminhos, deixe o ímpio os seus caminhos de idolatria, deixe os ídolos cidade de Goiânia, os ídolos do futebol. Eles não poderão te salvar, mas infelizmente muitos estão indo para o inferno, muitos estão caminhando para a condenação. Deixe os ídolos, troque os seus ídolos do futebol pelo Deus vivo. Ao invés de gastar o seu tempo assistindo partidas de futebol como um idólatra, gastando a sua voz e gritando alto, glorifique a Deus. A Bíblia fala para não dar o louvor aos ídolos, mas as pessoas estão dando o louvor de Deus aos ídolos. Eu duvido as pessoas conseguirem tirar o tempo que gastam na frente de uma televisão, assistindo uma partida de futebol, dando esse tempo para Deus, a fim de adorar ao Senhor na sua plenitude, na força do seu entendimento, ou sequer ler uma Bíblia. As pessoas já não lêem mais a Bíblia, não se importa com a palavra de Deus, querem Deus na hora que precisam, querem Deus como um garçom. De fato, as pessoas só querem Deus dessa forma, como um garçom que te serve na hora que você quer, como aquele que te ajuda no momento que você precisa, como aquele que não é a prioridade na sua vida, mas está em último lugar. Infelizmente as pessoas estão dando o seu melhor para os ídolos, estão dando o seu louvor para os ídolos. É hora de arrepender-se, já é hora de voltar-se para Deus, porque um dia todo o corpo como pó voltará ao pó da terra, e a alma terá que estar diante de Deus para prestação de contas, de maneira que cada um de nós daremos contas diante de Deus, de nossas obras diante do Senhor dos Exércitos. Por isso, arrependa-se, porque não vai haver recursos na hora da morte, não vai ter indústria, ciência, não vai ter recursos para te trazer a salvação. Por isso, a Bíblia fala que se certamente não arrependerdes, certamente perecerão. A Bíblia fala em Hebreus 9:27, pois o homem está ordenado morrer uma única só vez, e vindo então após a morte o juízo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Você não vai reencarnar numa próxima vida, e você não vai estar no purgatório aguardando mais uma chance para se salvar. Você vai estar diante de Deus, e Deus te julgará, te dando a salvação ou a condenação, segundo aquilo que você tem escolhido na sua vida, segundo os caminhos que você tem trilhado diante de Deus. Ele te dará quando chegar a última hora. É por isso que nós pregamos essa mensagem insistentemente, dizendo: arrependam-se. É por isso que, como trombeta, tocamos essa palavra pelas ruas e praças de onde mais Deus envia, para que arrependam-se e despertem-se, porque o salário do pecado é caro e é a morte. O salário do pecado é a morte, a saber, o lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Já é hora de se despertar, já é hora de se arrepender.
Já é hora de voltar-se para Deus. Já é hora de arrepender-se dos pecados. Já é hora de se apartar de toda embriaguez e deixar toda a malícia do coração. Já é hora de se apartar do caminho de adultério. Já é hora de se afastar do engano. Deixa a idolatria. Adora a Deus, que Ele é digno de toda glória. Não é Cristiano Ronaldo, nem o Messi, nem Neymar, nem os ídolos da música, mas ao Senhor Deus a honra. A Bíblia está dizendo em Salmo que o seu fôlego é para dar ao Senhor Deus louvor. Está escrito: todo ser que tem fôlego louve a Deus. Mas o que sai da boca das pessoas não é louvor a Deus. São letras infelizes e imorais. São letras vergonhosas diante de Deus e depravadas e infames. Infelizmente, a boca do ser humano não tem saído louvores para Deus, mas letras vergonhosas que estão cantando a infâmia, a malícia, a depravação, o adultério, o orgulho, a bebedice. É isso que as pessoas estão louvando, não estão louvando Deus, estão deixando de dar o louvor a Deus para louvar o diabo. As pessoas estão louvando Satanás de uma forma indireta, não de uma forma direta, quando estão na verdade cantando essas músicas infames, imorais, depravadas e imundas, que exalta a bebedice, exalta a prostituição, deixando de adorar ao Deus poderoso para dar adoração à criatura. Como diz em Romanos capítulo 1, pois honraram e serviram mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito eternamente, pelo que honraram e serviram mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito e eternamente. Ou seja, as pessoas estão honrando mais a criatura do que Deus. As pessoas estão buscando honrar mais o ser humano do que Deus. Estão honrando mais os seus desejos infames do que a vontade de Deus. Estão trocando a verdade pela mentira, a justiça pela injustiça. Estão trocando o que é certo pelo que é errado. Estão chamando o errado de certo e falando que o certo é errado. Mas porém a Bíblia vai dizer: ai daquele que chama o certo de errado, ai daquele que chama o salgado de doce, para profanar os caminhos de Deus. Não profane os caminhos de Deus, mas antes aceita como a verdade os caminhos de Deus, que são caminhos excelentes, são caminhos retos, são caminhos maravilhosos, para nos levar à salvação, para nos levar à vida eterna. E é isso que está sendo anunciado nesta noite. Não é uma mensagem apenas, uma palavra apenas, mas é a mensagem da cruz, é a mensagem de salvação, que te chama nessa noite para se arrepender. É esta a mensagem de Cristo. Este é o convite de Deus. O convite de Deus é trazer ao coração do homem arrependimento. Aceita hoje as palavras de Deus, para ter diante de Cristo comunhão com Deus, a fim de se voltar para Deus, arrependendo-se de todos os maus caminhos, deixando todo o caminho de erro, deixando todo o caminho imoral, deixando todo o caminho de perversão, porque assim diante do Senhor todos nós vamos ter que nos apresentar. Você já parou para imaginar quando você estiver que estar diante do Senhor para prestar contas? Todos nós teremos que estar diante do Senhor quando chegar o fim dessa vida, quando partir para a sepultura. Estaremos diante de Deus, a alma, para responder diante do Senhor sobre nossas ações, para dar conta de si mesmo. A Bíblia fala que de maneira que cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Por isso queira estar justificado enquanto ainda há tempo. Queira buscar remissão, reconciliação com Jesus Cristo, enquanto ainda resta tempo, porque na hora da morte é juízo. Não vai adiantar a missa de sétimo dia, vai adiantar rogar a missa de sétimo dia, porque certamente não tem recursos após a morte para salvar uma alma. Não vai adiantar uma missa de sétimo dia, porque certamente a Bíblia fala que Deus determinou o homem morrer uma única vez e vindo após a morte o juízo. Então creia na palavra do Evangelho, creia nas palavras de Deus, creia na Bíblia, joga fora todas as fábulas, todas as falsas tradições, jogue fora, creia na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus.
A Bíblia é o caminho que aponta para Cristo. O caminho é Jesus Cristo. E Ele nos leva para Deus. A religião é uma forma forçada do homem de tentar guiar uns aos outros. Só que Jesus está dizendo: se um cego for guiado por outro cego, certamente cairão ambos no mesmo buraco. E nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, e não pelos cegos, não pelos fariseus, não pelos chamados mestres, rabinos, chamados pastores, chamados mestres. Jesus falou que Ele certamente nos ensinaria, Ele nos guiaria. E Jesus é o bom pastor, Jesus é o verdadeiro pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, e as suas ovelhas ouvem a sua voz e seguem e reconhecem, mas de forma nenhuma darão ouvidos a um estranho. Jesus é o bom pastor, e nós, como sendo ovelhas do pasto de Jesus Cristo, precisamos dar ouvidos ao bom pastor, precisamos dar ouvidos à voz de Cristo, precisamos dar ouvidos à palavra de Cristo. Mas a Bíblia fala que não devemos ser apenas ouvintes, enganando a si mesmos, mas devemos ser praticantes de toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus deve ser colocada em prática, porque ela é lâmpada para os nossos pés, elas são as instruções de Deus para nós caminharmos com Cristo, para nós caminharmos para a salvação. Mas quantos estão entregues à idolatria? Nós andamos e vamos encontrando a cada dia mais a idolatria espalhada neste mundo. O diabo já não esconde mais a sua face. Infelizmente as pessoas estão cegas e não estão conseguindo enxergar a luz do Evangelho, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para não resplandecer a luz do Evangelho. Quão lamentável, muitas pessoas estão trocando o Deus vivo por um Deus morto, e o Deus da Bíblia, meu Deus, não está morto, meu Deus não está numa imagem de escultura, pois Ele ressuscitou após o terceiro dia, Ele não está mais naquela cruz. A forma de nós lembrarmos de Jesus Cristo não é olhando para aquele pobre coitado morto numa cruz até hoje, mas a Bíblia fala que toda vez que cearmos, fazemos isso para memória em Cristo Jesus, em memória de Cristo, a fim de que nós possamos lembrar de Cristo, a fim de que nós possamos nos lembrar da forma em que Ele ressuscitou dentre os mortos. Mas infelizmente a falsa religião faz as pessoas somente se lembrar de Jesus Cristo morto, apenas olhando para Jesus Cristo como se Ele fosse um coitado que está preso numa cruz. Só que a Bíblia diz que Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele pegou as chaves da morte e do inferno. Após o terceiro dia, então Ele veio trazendo salvação. Ele venceu a morte, pegou as chaves da morte e do inferno. Mas infelizmente as pessoas estão vivendo como se Deus não estivesse vivo, como se Cristo não tivesse ressuscitado. E como que isso acontece quando as pessoas não estão temendo mais os caminhos de Deus, não estão mais temendo a vontade de Deus, já não estão mais temendo a Deus, não temem mais a palavra de Deus. A palavra de Deus para as pessoas hoje é o mesmo que nada, dão mais valor em certas filosofias e em certas palavras proferidas por políticos do que na própria palavra de Deus. Vivemos uma geração que credibiliza mais promessas políticas do que a própria promessa de Jesus Cristo. E a promessa de Jesus Cristo é um novo céu e uma nova terra. A promessa de Jesus Cristo não é um mundo de paz. A promessa de Jesus Cristo é que Ele iria para o Pai nos preparar uma morada, para que aonde Ele estivesse nós também pudéssemos estar junto com Ele. Só que as promessas que as pessoas estão dando ouvido são promessas vazias de homens corruptos e mentirosos que enganam e estão levando multidões à perdição, falsas promessas.
Nossa confiança não deve vir nem da esquerda e nem da direita, mas deve vir do Senhor. Ou seja, a Bíblia fala para olhar para o céu, porque é de lá, é do alto que vem o socorro daqueles que confiam em Deus. Não é da direita, não é da esquerda. Cristo, Ele é do alto, e Ele diz que o seu reino não é deste mundo. Por isso Goiânia está perecendo, as pessoas estão perecendo, o mundo está caminhando para o inferno na sua maioria, e não na sua totalidade, mas na sua grande parte está caminhando para o inferno, porque está rejeitando o conhecimento de Deus. Estão rejeitando a verdade, trocando pela mentira, estão trocando os caminhos de Deus por um caminho mau, um caminho ímpio, um caminho imoral, um caminho de perdição. Deixe os caminhos de perdição, cidade de Goiânia, moradores, deixe os caminhos de impiedade e torne-se para Jesus Cristo. Jesus, Ele vem nas nuvens no céu com poder e com grande glória. Diz a palavra de Deus que Ele vem junto de milhares de seus santos anjos, e assim Ele vai separar para a esquerda os bodes, quais serão condenados, e Jesus vai separar à direita as suas ovelhas para a salvação. Então Ele dirá às suas ovelhas: vinde a mim, benditos meu Pai, possua o reino dos céus que está preparado para vós desde a fundação dos séculos. Mas dirá aos bodes: apartai-vos de mim, vós que tem praticado a iniquidade, para o fogo eterno junto do diabo e seus anjos, diz a palavra de Deus. Jesus vai separar um dos outros, aqueles que servem e os que não servem a Deus. Os que estão servindo o reino de Deus serão separados para a salvação. Os que não têm servido ao Senhor dos Exércitos serão separados para a condenação. Por isso a Bíblia chama aqueles que são ovelhas para santificação. Santificação é separação. E todo aquele que de fato crê verdadeiramente em Jesus Cristo, ele se separa por completo para Deus. Todo aquele que de fato crê na verdade do Evangelho se separa por completo para Deus. O corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados para Deus, santos e irrepreensíveis, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aquele que de fato crê em Deus, ele tem que ser separado para Deus. E se separar-se para Deus significa se afastar da corrupção do mundo, se afastar daquilo que é imoral, se afastar daquilo que é profano. É uma forma de se separar para Deus, se afastar de toda mentira, se afastar de todo orgulho, soberba, malícia, depravação, bebedice, sodomismo, engano, idolatria. Afaste-se. A Bíblia diz, devemos afastar-se, como diz a palavra de Deus. A Bíblia fala que nós devemos estar sempre vigilantes, porque o diabo é qual vosso adversário, anda ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Por isso sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo é o vosso adversário, e anda rugindo e bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Sobriedade, vigilância, é uma forma de se afastar da iniquidade, é uma forma de se apresentar diante de Deus, é uma forma que Deus requer daqueles que professam o seu nome. Aleluia, glórias a Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus conhece quem são seus. Deus conhece cada pessoa que está nesse lugar. Deus conhece a intenção de cada pessoa. E é por isso que nós devemos nos preocupar de como vamos apresentar nosso coração diante de Deus agora. Porque de fato a Bíblia fala que Deus, Ele conhece os seus. De que maneira que Deus conhece os seus? Ele conhece as suas intenções, Ele conhece os seus caminhos, Ele sabe se suas intenções são maliciosas e se suas intenções são puras diante dEle. Ele sabe se seus caminhos são retos ou se são tortuosos diante de Deus. Ele sabe se seus caminhos têm te guiado para a salvação ou se os seus caminhos têm te levado para a condenação. Por isso a Bíblia fala que Deus, Ele conhece quem são seus, e aqueles que proferem o nome de Deus devem se apartar da iniquidade.
Todos aqueles que vão colocar o nome de Deus na sua boca devem se purificar antes de colocar o nome de Deus na sua boca. Todos aqueles que vão dizer e professar o nome de Cristo devem se apartar da imoralidade, devem se apartar daquilo que é profano, daquilo que é imoral e imundo. O homem deve se apartar. As pessoas já não têm o nome de Deus mais. Em qualquer boteco estão falando o nome de Deus. Em qualquer lugar imoral e prostíbulo estão falando o nome de Deus. Estão colocando o nome de Deus nas suas bocas sujas e nos seus corações contaminados. Mas a Bíblia está dizendo que todo aquele que confessa o nome de Cristo deve se apartar da iniquidade, ou seja, deve se apartar do orgulho. O orgulho é mau diante de Deus e profano. Deve se apartar da embriaguez. A embriaguez é maligna diante de Deus e te levará para o inferno. Todo que profere o nome de Deus deve se apartar das suas línguas mentirosas e fraudulentas, porque navalha afiada é a língua do homem fraudulento, como diz no Salmo. Há um Salmo que diz que navalha afiadora é a língua do homem fraudulento. E assim a Bíblia fala que de maneira que cada um de nós teremos que prestar conta diante de Deus, e toda palavra ociosa que o homem disser diante de Deus, ele terá que prestar contas. Por isso assim a Bíblia fala: arrependam-se, deixem os maus caminhos, tornem-se para Deus, arrependam-se e não pereçam. Porque se certamente não arrependerdes, certamente perecerão, diz a Bíblia. Não é apenas crer em Deus não te traz perdão, mas arrependimento te traz perdão. E para ser salvo precisamos arrepender-se dos pecados. Aleluia, glórias ao Senhor Deus pela sua palavra que nos tem dado assim a cada dia como o pão cotidiano para alimentar a nossa alma. Mas infelizmente as pessoas estão preferindo o pão bolorento que é o pecado. Infelizmente as pessoas não estão querendo o pão vivo que desceu do céu. Estão trocando o pão vivo por um pão bolorento. O pão vivo que desceu do céu, ele te alimenta para sempre, ele te deixa saciado a sua alma. Mas o pão bolorento, o pecado, te faz você se sentir dependente dele, insaciável, buscando na prostituição, buscando na malícia, buscando na bebedice, embriaguez, buscando nas drogas, nos entorpecentes. As pessoas estão comendo o verdadeiro pão que o diabo amassou, porque estão rejeitando o pão vivo que desceu do céu. E Jesus fala que verdadeiro pão é a sua carne, e verdadeiro vinho é o seu sangue. E comer do pão vivo significa alimentar-se da sua palavra. Jesus falou: se não ceardes comigo, não tem parte comigo. Nós não temos parte com Jesus quando não ceamos com Ele. Cear com Cristo significa se assentar com Ele, significa comer junto com Ele. Mas do que estão se alimentando? Do que as pessoas estão se alimentando? Se alimentando de adultério, se alimentando de orgias, se alimentando de idolatrias, se alimentando de malícias, se alimentando do orgulho, se alimentando de bebedices. Esse pão que as pessoas estão comendo, é disso que muitas pessoas estão se alimentando. Mas Jesus fala: quem tem sede, vem a mim, beba, de graça eu lhe darei da fonte da água da vida. E então se fará um manancial de água viva dentro de você. Se alguém tem sede, beba, Jesus te dá de graça da água da vida. A água da vida, Jesus te dá de graça. Tudo quanto Jesus nos deu de graça, Ele pagou um preço para nos dar de forma gratuita. De forma gratuita Jesus nos dá a água da vida. Beba da água da vida. Deixe de beber da fonte da água do pecado. Deixe de beber das cisternas do pecado. Beba de graça da água da vida. A palavra de Deus nos dá uma água viva, que jorra para todo sempre. Assim a Bíblia vai dizer que então Paulo estava na cidade de Atenas, e ali viu e se comoveu com tanta idolatria que estava entregue àquele povo. Aquela cidade inteira estava entregue à idolatria, ou seja, aquela cidade inteira estava entregue à condenação, aquela cidade estava entregue a outros deuses, ou seja, estavam deixando de adorar Deus e adorar uma imagem feita pela mão do homem, estavam deixando de adorar o Deus vivo para adorar ídolos. Ou seja, não tem como você ter no seu coração um ídolo
e ter Deus no seu coração ao mesmo tempo. Ou você está honrando o ídolo do futebol, ou você está honrando Deus. Ou você está honrando os ídolos da música, ou você está honrando Deus. Não tem como ter os dois no seu coração. Ou é Deus, ou é os ídolos deste mundo. Ou é Cristo, ou é Belial. Ou é a luz, ou é as trevas. Por isso que Atenas estava caminhando para o inferno, igual está hoje a cidade de Goiânia. Por isso que, igual Atenas estava indo para o inferno, está também o mundo hoje entregue aos seus caminhos de idolatria. Mas Cristo veio ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que por meio dele possam conhecer a verdade e possam serem salvos. Porque assim diz a palavra de Deus, que Deus quer que todo homem conheça a verdade e sejam salvos. E o que é a verdade senão a palavra de Deus? O que é a verdade senão Jesus Cristo? O que é a definição de verdade para este mundo não é a definição de verdade de Deus. Porque a definição de verdade de Deus é a sua palavra. A palavra de Deus é a verdade. A verdade do mundo não leva para Deus, mas está levando para o inferno. A verdade de Deus é a sua palavra e nos leva para Cristo, para a salvação. Por isso assim diz a palavra de Deus que certamente se não arrepender, perecerão. Arrependa-se, afaste do orgulho, afaste da soberba do coração, afaste da embriaguez. Nas mesas de embriaguez está sentado Satanás, mas na mesa de Cristo ela é cheia de verdade e justiça, aonde a luz não se mistura com as trevas, e onde Cristo não está sentando na mesa de Belial. Portanto, é hora de voltar-se para Cristo e arrepender-se dos pecados. Busque enquanto se pode achar, pois o tempo ele está se esgotando, o tempo está se passando. E a Bíblia fala que certamente a trombeta ela vai tocar. E quando a trombeta soar, quando a trombeta tocar, será tarde demais para aqueles que não se voltaram para Deus. Será tarde demais para os que não se reconciliaram com Cristo. Será tarde demais para os que não deixaram seus maus caminhos diante de Deus. Por isso aproveita enquanto ainda Jesus está te dando a misericórdia. Aproveita enquanto Deus está dando a sua misericórdia. Busque a salvação, busque arrepender-se, porque o tempo vai se passando e está se esgotando o tempo. Porquanto passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o Deus que eu vos anuncio. O Deus que vos anuncio é o Deus da Bíblia, e que para muitos é desconhecido. Eu não estou pregando um Deus diferente, eu estou pregando o Deus da Bíblia, o Deus que criou os céus e a terra, enviou o seu Filho unigênito para que o mundo não pereça, mas tenha a vida eterna através dele. O Deus que eu estou pregando, essa geração está virando as costas para ele. O Deus que eu estou pregando, essa geração não está se importando com a vontade dele. O Deus da Bíblia, esse Deus que eu estou pregando agora, nesta hora, é o Deus em que as pessoas não estão se portando com a vontade dele, estão honrando mais as suas vontades do que a vontade de Deus. Essa palavra é desse Deus, o Deus que criou os céus e a terra. E essa palavra, infelizmente, as pessoas não se importam com ela. Igual Jesus falou: eu vim ao mundo. Ou melhor, Jesus disse assim: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais do que a própria luz, que é bendita eternamente. Jesus fala: olha, se outro vier em seu próprio nome, a esses vocês recebem. Eu vim em nome de meu Pai, e a mim vocês não recebem. Mas se outros vierem em seu próprio nome, a esses vocês receberão. Eu duvido se tivesse um ídolo aqui agora, um famoso do futebol, se as pessoas não estavam aos seus pés ouvindo tudo que eles estavam dizendo. É isso que Jesus está falando.
Eu vim em nome do Pai, vocês não recebem a minha palavra, mas se outro vier em seu nome, a esses vocês recebem. E de fato é assim, porque o povo está cego pela idolatria, porque o povo está cego pelo pecado. É por isso que o povo não recebe a palavra de Deus, porque está com seus corações endurecidos, voltados para o pecado. Elas até têm uma imagem que diz que é de Jesus, mas o que adianta se sua palavra não está no seu coração, se a palavra de Deus não está no coração? Não adianta ter tatuado um versículo da Bíblia, não adianta andar com a Bíblia dentro do carro, não adianta ter uma Bíblia debaixo do braço, não adianta frequentar as missas ou os cultos, se a palavra de Deus não estiver na tábua do coração, de nada adianta, porque certamente a Bíblia fala que essas palavras devem estar gravadas nas tábuas do coração para não pecar contra Deus. Nós vemos que Deus não é conhecido por muitas pessoas porque elas de fato não se voltam a obedecer, a obediência, a fidelidade ao Senhor. E a Bíblia fala que todos aqueles que conhecem a Deus, obedecem sua palavra, e aqueles que dizem eu conheço a Deus e não praticam sua palavra, é mentiroso e nele não está a verdade. Infelizmente o que prevalece no coração de muitas pessoas é a mentira. Deixa a mentira, volte para Cristo, deixe o orgulho, volte-se para Cristo, deixe a bebedice, volte para Cristo. A embriaguez te levará para o inferno, mas Cristo te torna sóbrio para seguir a verdade e ter consciência de suas escolhas. Tenha sobriedade diante de Deus para decidir as suas escolhas, para ter ciência das consequências. O homem deve estar sóbrio. Por isso volte-se para Cristo, porque Cristo assim anuncia a todos que se arrependam, porque Deus determinou um dia que vai julgar o mundo, e isso Ele deixou certeza. Não há dúvida nenhuma que o mundo será julgado. A Bíblia deixa a certeza e a afirmação que o mundo será julgado. Deus deixou certeza que o mundo será julgado quando Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Portanto, arrependa-se, torne-se para Deus. Não adianta crer. É melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta crer se não tiver obediência. A Bíblia fala em Tiago 1:22: não sejam apenas ouvintes da palavra de Deus, enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra de Deus. Até quando vão ouvir as palavras de Deus e não vão praticar essas palavras? Até quando vão admirar as palavras de Deus e não vão praticar essas palavras? Ser admirador das palavras de Deus não significa ser um seguidor, e crer na palavra de Deus não significa estar arrependido dos pecados. E Jesus fala: se vós não arrependerdes, certamente perecerão de igual modo. O que adianta ter muita fé e a sua fé não te levar ao arrependimento? Que fé é essa que não te leva ao arrependimento? Muitas pessoas falam que tem muita fé, mas uma fé verdadeira te leva a te afastar da malícia, da depravação, do orgulho, da prostituição. Mas que fé é essa que as pessoas dizem ter no coração, onde elas conseguem viver uma vida de bebedice, uma vida de perdição? Que tipo de fé é essa que as pessoas estão vivendo, onde elas não temem a Deus, vivendo de forma profana, onde estão vivendo diante de Deus, praticando coisas malignas? Que tipo de fé que é essa que as pessoas não conseguem temer a Deus? A verdadeira fé te aparta dos maus caminhos. A verdadeira fé te faz arrepender-se verdadeiramente ao ponto de deixar as obras das trevas. Por isso, deixa as trevas e venha para a luz. Deixe os ídolos, deixe os espíritos enganadores e volte-se para Deus. A Bíblia diz para não ter outros deuses diante dele. E muitas pessoas têm outros deuses dentro do seu próprio coração. Muitos ídolos. O maior ídolo das pessoas hoje é o pecado.
Um dos maiores ídolos que as pessoas têm dentro do seu coração é o pecado, ou seja, a malícia, ou seja, a sensualidade, a depravação, a prostituição, a embriaguez. Muitas pessoas estão colocando isso em seu coração, quando na verdade quem era para estar habitando em seu coração era o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade. Era o Espírito Santo de Deus que era para estar guiando os seus caminhos, mas as pessoas estão sendo guiadas pela malícia, pela maldade. O Espírito Santo de Deus era para estar guiando os seus caminhos, mas estão sendo guiados pela malícia, pelo orgulho dos seus corações, pelas depravações, pelas orgias e bebedices, estão sendo guiados. Por isso a Bíblia fala que se o Espírito Santo de Deus não habitar dentro de nós, certamente nós não temos parte com Deus. O penhor e a garantia da salvação do homem não é a sua religião, mas é o Espírito Santo. O penhor da salvação, a garantia da salvação do homem não é suas boas obras, mas é ter o Espírito Santo. O penhor da salvação do homem não é pagar promessa todo ano, uma vez por ano, não te faz ser salvo. Ser católico não te faz ser salvo. Ser devoto de Maria não vai te salvar. Ser devoto de mortos não te faz ser salvo. Deus não divide glória com os ídolos, com Maria, Aparecida, São José. Deus não divide sua glória com os ídolos. Deus não dá o seu louvor às imagens de escultura. Deus é um Deus santo e não divide a sua glória com nenhum outro nome, nem dado no céu ou na terra, porque é somente através de Jesus Cristo que podemos ter a salvação. Por isso arrependa-se. Arrependa-se e torne-se para Deus. Arrependa-se hoje e volte-se para Cristo. Converta-se ao Senhor. Vosso choro em alegria, ou melhor, sua alegria em choro. Converta-se ao Senhor. O seu orgulho em humildade, a sua profanação em santidade. Converta-se ao Senhor. A sua imoralidade em santificação. Convertam-se ao Senhor o duro coração, o coração quebrantado e contrito diante de Cristo. Converta-se ao Senhor as suas trevas em luz, os seus caminhos malignos para os retos caminhos de Cristo. Por isso a Bíblia diz: torne-se para Deus, deixe todo o ímpio seus maus caminhos e torne-se para Deus, e Deus assim terá misericórdia. A misericórdia de Deus, ela foi dada ao homem enquanto ele viver, mas após a morte vem o juízo e não haverá escapatória do inferno. Para os que não se arrependeram, arrependa-se, porque certamente não vai adiantar uma missa de sétimo dia após a morte. Por isso arrependa-se. Após a morte, uma missa de sétimo dia não vai te salvar, não vai ter um purgatório te esperando. Arrependa-se hoje, reconcilia-te enquanto está no caminho, porque certamente Jesus ele vem como justo juiz, junto de milhares de seus santos anjos para julgar o mundo. Esteja preparado para ser julgado por Cristo, porque quando chegar ao pó, descer a sepultura, assim todos terão que dar conta diante de Cristo, todos terão que responder diante de Deus pelas suas ações. Arrependa-se, torne-se para Deus. Ó terra, terra, ouve a palavra de Deus, porque Deus tem uma contenda com os moradores da terra, porque na terra não há conhecimento de Deus, mas trocam o conhecimento de Deus pelo pecado, trocam a verdade pela mentira, estão trocando Jesus pela vida de profanação, por uma vida de adultério, estão trocando estar na presença de Deus para viverem bêbados, para viver uma vida maliciosa, uma vida de adultério, e o fim dessa caminhada será o inferno, o fim dessa caminhada será a condenação. Volte-se para Cristo. Hoje é o dia, essa noite maravilhosa, e maravilhoso, e o privilégio é pregar este evangelho, é tocar essa trombeta. A trombeta está tocando, você não está dando ouvidos, a trombeta de Deus, ela está soando pela terra. A palavra de Deus, ela está soando uma trombeta e as pessoas não estão ouvindo. Deus que criou os céus e a terra não tem o prazer na morte do ímpio, mas está anunciando a todos os ímpios que se arrependam.
porque certamente Ele determinou um dia que vai julgar o mundo. Se Deus vai julgar o mundo, estejamos prontos para esse dia. Se Deus vai julgar o mundo, então estejamos vivendo em temor, para que quando esse dia vier, não estejamos sendo surpreendidos. Se Deus certamente vai julgar as nossas ações, então estejamos em dias com Deus, para que quando esse dia vier, não estejamos condenados. Se Deus certamente ordena ao homem que se arrependa, porque até hoje as pessoas estão resistindo à voz do Espírito Santo de Deus, estão endurecendo seus corações. Mas a Bíblia fala, porém, se hoje ouves a palavra de Deus, se hoje ouves a voz do Senhor teu Deus, não endureça os vossos corações, como fizeram no tempo antigo e fizeram no tempo passado e pereceram no tempo da provocação diante de Deus. Resistir à voz de Deus é uma forma tola de tentar fingir que Deus não está falando nada. Resistir à palavra de Deus é uma forma tola de tentar imaginar que Deus não julgará a nossa ignorância. Resistir à voz de Deus, não dando ouvidos às suas palavras, fingindo que certamente não sabemos de nada, é uma forma negligente de ir para o inferno, é uma forma de resistir e não dar ouvidos a Deus. Mas a Bíblia fala, se qualquer, porém, um de vós ouve aos meus escolhidos, certamente a mim me ouve. Jesus enviou os discípulos para isso, e Jesus falou, se eles ouvirem a vocês, eles ouvirão a mim, mas se eles não ouvirão a vocês, certamente também a mim não ouvirão. Por isso a terra ouve a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, moradores da terra. O tempo está se passando, e a hora está chegando, em que todos terão que dar conta diante de Deus das suas ações, e todos comparecerão diante do Senhor. Busque ao Senhor com todo o teu coração, com todo o seu entendimento. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque a Deus enquanto Ele está perto. A Bíblia diz que bem-aventurados são os servos quando o Senhor Jesus Cristo vier o encontrar fazendo assim. Ou seja, mais do que felizes são os servos quando Jesus Cristo vier os encontrar de forma de fidelidade, em forma de sobriedade, em forma de que estejam sujeitos a Deus e não ao pecado. Bem-aventurados são os que ouvem, são os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo, o tempo está próximo. Se prepara para se encontrar com Deus. Eis que o grande dia do Senhor vem, ardendo como chama de fogo, como diz em Malaquias capítulo 4, o qual, como palha, se queimará todo ímpio e todo soberbo diante do Senhor. Anuncio e conjuro que se arrependam, que Deus que criou os céus e a terra não toma os tempos da ignorância em conta, mas anuncia agora a todos, em todos os lugares, que se arrependam, porque Ele determinou um dia que vai julgar este mundo, e Ele deixou certeza disto, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Portanto, arrependam-se, porque o dia está se aproximando, e certamente todos nós vamos ter que estar diante de Jesus para prestar conta das ações, para prestar conta dos caminhos. Reconcilia-te enquanto está no caminho. Reconcilia-te enquanto ainda há vida e ainda há esperança. Reconcilia-te com Cristo. Eu não estou pregando em nome de uma religião, e eu de fato não sigo uma religião, eu sigo a Bíblia. A minha fé é de Gênesis, Apocalipse. A minha fé é em Jesus Cristo, de acordo com as Escrituras. E assim devemos estar diante de Jesus. Jesus falou: creia em Deus, creia também em mim. E na casa de meu Pai há muitas moradas. Creia em Jesus. Esquece José, esquece São Pedro, esquece Maria. Creia em Jesus. Jesus falou para crer em Deus e crer também nele. Jesus não falou para crer em Deus e nas centenas de santos. Jesus falou: creia em Deus e também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar um lugar. Se não fosse assim, Jesus não tinha feito a promessa de um novo lugar, um novo céu, uma nova terra. Se preparem. Felizes são os que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo.